Olá, o nosso grupo é o grupo número 9. Nós vamos dar continuidade sobre o tema do regime do Simples Nacional. Nós vamos falar mais especificamente sobre as suas principais características, as vantagens e como optar por esse regime. O nosso grupo é formado por mim, Camila, pela Gabriela e pela Juliana. Eu vou iniciar falando sobre as principais características e antes disso eu vou dar uma breve explanada sobre o que é o regime do Simples Nacional. Então, o que é o regime do Simples Nacional? Ele é um regime que ele é compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos das microempresas e das empresas de pequeno porte. Ela está prevista na Lei Complementar 123 de 2006 e ele abrange a participação de todos os entes federados, a União, estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, as principais características do Simples Nacional é ele ser facultativo, ele ser irretratável para todo o ano calendário. Além disso, ele abrange diversos tributos, entre eles o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social do lucro líquido, o PIS, o PASEF, o COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e também a contribuição para a Seguridade Social, que é destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica. E também ele tem como característica que o recolhimento desse tributo ele é abrangido mediante um único documento de arrecadação, que é o documento da arrecadação do Simples Nacional, o DAS, e ele também possibilita a disponibilização às microempresas e empresas de pequeno porte a um sistema eletrônico que faz a realização do cálculo do valor mensal que é devido, além de gerar o DAS, esse documento de arrecadação, e também a constituição do crédito tributário. Ele tem uma apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais. O prazo de recolhimento, então, deste documento de arrecadação é até o dia 20 do mês subsequente àquele que houver sido auferida a receita bruta, além de possibilitar que os estados eles adotem sublimites para que as empresas de pequeno porte, em função da respectiva participação no PIB. Então, os estabelecimentos que são localizados nesse estado, que eles extrapolar esse respectivo sublimite, eles deverão, além disso, recolher o ICMS e o ISS diretamente do estado ou do município. Então, essas seriam as principais características sobre o Simples Nacional. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens de se optar pelo Simples Nacional. A primeira vantagem é a questão da unificação da arrecadação. O Simples Nacional é um programa do governo federal que visa reduzir a burocracia das empresas. Ou seja, os empreendimentos que se enquadram nesse tipo de regime de tributação, eles possuem obrigações mensais e rotinas um pouco mais facilitadas, além de uma carga tributária reduzida e unificada. Isso quer dizer que ele paga apenas uma guia de produto, ele tem apenas uma guia de tributos para pagar. Vale destacar também que o Simples Nacional ele é composto por anexos, sendo que cada um tem as suas alíquotas próprias, destinadas ao grupo específico de atividades. Outra questão importante, outra vantagem de se optar pelo Simples, é a questão do CNPJ único. Se antes o empreendedor ele precisava se preocupar em ter uma inscrição para cada ente federativo, hoje, com a escolha do Simples Nacional, isso não é necessário, porque o CNPJ passa a ser o único identificador da inscrição da empresa, não havendo qualquer necessidade de cadastro estadual e municipal, por exemplo. Isso reduz muito o trabalho administrativo e com as declarações e exigências fiscais. Além disso,
a gente percebe que a contabilidade e a gestão da empresa ficam muito mais facilitadas dessa forma. Outra grande vantagem do Simples é a facilitação da regularização. A Receita ela facilita a regularização de dívidas, ou seja, ela auxilia no parcelamento, na apuração de débito para as empresas que se enquadram no Simples Nacional, tornando esse processo muito menos burocrático e menos complexo para os empresários. Outra grande vantagem dessa modalidade é a facilitação da contabilização. Isso significa dizer que as empresas optantes do Simples Nacional são isentas de uma série de obrigações. Ademais, elas não precisam de certidões negativas para fazer alterações contratuais, que precisariam caso não fossem optantes desse regime de tributação. Por fim, a última vantagem que eu vou elencar aqui é a preferência em licitações. As empresas optantes pelo Simples Nacional têm preferência em processos de licitação, por exemplo, no caso de empate. O artigo 44 da Lei Complementar 123 define empate quando a proposta apresentada é igual ou superior em até 10% no caso da modalidade concorrência e igual ou superior até 5% no caso da modalidade pregão. Nesses casos específicos de empate, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas possuem preferência dentre as outras. Seria isso. Oi, professor. Eu vou falar então como optar pelo Simples Nacional. A empresa, ela pode optar pelo Simples Nacional com base na sua receita bruta auferida ou recebida. Aí ela pode escolher em tributar os seus impostos pelo registro de competência, que é o seu faturamento, ou pelo registro de caixa, que são os recebimentos das suas receitas. A opção ela deve ser feita todos os anos, essa opção, pelo qual o regime, né, o registro. Essa opção ela deve ser feita todos os anos pelo portal do Simples Nacional. Em novembro, para quem já é optante, e no início do mês que começou a tributar por esse sistema. A opção, de fato, de fazer parte do Simples Nacional, ela deve ser feita em janeiro do ano em que começar a tributar para as novas empresas, e para quem já foi cadastrado, o cadastro ele se renova automaticamente, exceto se for excluído do enquadramento. Houve uma resolução, a 147 de 2019, em que ela excluiu a possibilidade de agendamento pelo contribuinte do Simples Nacional. Então, após fazer essa opção, a União, junto com os entes federativos, eles vão verificar se a empresa ela possui todos os requisitos para se enquadrar no Simples Nacional, e se estiver tudo ok, a empresa passa a compor o regime do Simples Nacional.